Boa tarde, povo de Deus. Paz seja convosco. Vamos dar início à nossa segunda parte da nossa aula Certeza da Salvação. Vamos lembrar alguns pontos que nós tratamos. Felizmente, na semana passada nós não conseguimos dar continuidade, mas eu espero que cada um de vocês possa assistir essa aula e aprender muito da palavra de Deus. Então, nós aprendemos aí 5 pontos da certeza da salvação relacionado ao livro de 1 João. Né? É uma epístola onde ele trata desse assunto. Nós sabemos que o inimigo elimina muita mente das pessoas, então nós vamos tratar um total de 9 pontos, mas nós já falamos sobre 5. Vamos recordar? Primeiro ponto, quando a pessoa crê no nome de Jesus, a pessoa ora no nome de Jesus, a pessoa crê no poder do nome de Jesus, ela adora o nome de Jesus, ela invoca o nome de Jesus nos momentos de guerra, de luta, de aflição. Isso é um ponto que ela pode ter certeza da salvação. Outra questão aí importante é quando a pessoa ela tem Cristo como Senhor e guarda a palavra de Deus na vida dela, como mandamento na vida dela. Ela crê na palavra de Deus, ela quer obedecer a palavra de Deus. Porque tem pessoa que crê no nome de Deus, sabe que Deus é Pai, que Deus está no céu, que Deus é grandioso, tem a religião dela, mas a pessoa ela não guarda os mandamentos, ela não obedece à Bíblia. Então, quando a pessoa ela obedece à Bíblia, é uma evidência que ela é salva em Jesus. E ela pode ter certeza e falar: Satanás, na minha vida não, porque eu luto dia após dia para obedecer a palavra de Deus. Terceiro ponto, quando a pessoa ama mais a Deus acima de todas as coisas. Ela ama tanto Jesus, que ela não quer desagradar Jesus, que ela vai contra o mundo, contra o sistema. Então ela ama o nome de Jesus, ela ama e obedece a palavra, e o resultado disso é que ela ama mais as coisas de Deus do que as coisas dessa terra. Quarto ponto, quando a pessoa ela continuamente ela pratica a justiça, ela tem uma vida de santidade, de temor, de honra a Deus mais do que o pecado. Você vê quando uma pessoa ela não é salva em Jesus, você vê que ela vive na prática do pecado, da bebida, do vício, da mentira, da pornografia, porque ela é escravo. Então, quando a pessoa ela tem um encontro com Jesus e ela nasce de novo, uma das evidências é que ela pratica mais justiça do que pecado, porque ela está enfrentando, lutando contra o pecado dia após dia. E a última evidência é quando nós amamos os irmãos. Você ama ir para a igreja, você ama estar com seus irmãos. Isso é uma evidência. Se caso gere algum problema, você vai lá e resolve. Isso é uma evidência da certeza da salvação. Amém? Sexto ponto. Temos a certeza da vida eterna quando temos a consciência da habitação do Espírito Santo em nós. Quando a pessoa ela tem a convicção que o corpo dela é o templo do Espírito Santo, ela não tem dificuldade nenhuma que ela é a habitação de Deus, que o Espírito Santo está santificando, que o Espírito está lutando contra a carne e a carne contra o Espírito, que é uma guerra. Isso é uma evidência da certeza da salvação. Vamos lá, ó. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Abre aí comigo a tua Bíblia. Se você não tiver, você acompanha aí, ó. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Diz assim, ó: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha, Paulo está questionando a igreja de Corinto. Olha, vocês não sabem que vocês são santuário, templo de Deus, morada de Deus, a casa de Deus, e o Espírito Santo mora dentro de vocês? Aí verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmãos, é muito sério, o nosso corpo é morada de Deus, é templo do Espírito Santo. Você vê que tem pessoas que é habitada por demônios, por espíritos malignos que influenciam. Mas a pessoa que tem certeza da salvação, quem habita nela é o Espírito do Deus vivo. O Consolador. Jesus falou que nós não ficaríamos órfãos, mas ele enviaria o Consolador. E ele ia convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Ele ia interceder por nós. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Então, uma das evidências da certeza da salvação é quando a pessoa ela tem a consciência, a convicção que o Espírito Santo habita nela e que o corpo dela é o templo de Deus, do Espírito Santo. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês
é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Irmãos, quando a pessoa ela honra o corpo dela, ela tem essa consciência, ela pode ter a convicção, a certeza que ela é salva. Quando ela tem o pudor de olhar a roupa que ela está vestindo e falar, não, pera aí, essa roupa aqui não agrada a Deus. Olha, esse comportamento aqui com o meu corpo não agrada a Deus. Quando ela tem essa consciência, ela pode ter a certeza da salvação. Veja, irmãos, é um conjunto. A pessoa ama o nome de Jesus, que é uma das evidências que nós tratamos aqui. Ela guarda os mandamentos, ela obedece os mandamentos, ela ama a Deus mais do que o mundo, do que o sistema. Ela ama os irmãos. Ela ama o Espírito Santo e tem convicção que o Espírito Santo mora dentro dela. Você veja que quando a pessoa ela recebe salvação, é uma transformação em várias áreas da vida da pessoa. Amém? Então esse é o sexto ponto aí, a evidência e a certeza, a convicção que o Espírito Santo habita nela. Vamos lá? 1 João capítulo 3, só mais uns versículos para a gente testificar isso. 1 João capítulo 3, verso de número 24. Lá a epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 3, verso 24. Diz assim, ó. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Olha só, irmãos. Sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Quando uma pessoa ela tem Deus na vida dela, ela tem a certeza que Deus está na vida dela, que ela serve a Deus e que ela vai morar no céu, porque o Espírito Santo está dentro dela. O Espírito Santo convence isso. O Espírito Santo testifica dentro dela que ela é filho. Glória a Jesus por isso. Como é importante o Espírito Santo na nossa vida, igreja. Como é importante. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que estamos nele, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Sétima. Temos a certeza da vida eterna quando nos esforçamos para seguir o exemplo de Jesus e viver como ele viveu. Irmãos, o ser humano, ele tem a necessidade de se espelhar em alguém, de olhar alguém, né? De admirar alguém, é uma necessidade. Vê que tem pessoa que gosta de cantor assim, que gosta da celebridade tal, de youtuber tal, do pastor tal, enfim. Só que uma das certezas da salvação de um cristão, uma das evidências, é quando ele quer ser igual a Jesus. Quando ele quer seguir os exemplos de Jesus. Quando ele quer honrar a Deus igual a Jesus honrou. Quando ele quer fazer a vontade de Deus igual a Jesus. Quando ele quer seguir as pisadas de Jesus, ser um discípulo de Jesus. Então, isso é uma das evidências. A pessoa ela tem certeza da vida eterna quando ela segue o exemplo de Jesus na vida dela. Olha lá um versículo lá. 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu sou de Jesus, eu sou salvo em Jesus, eu tenho que andar como Jesus, eu tenho que parecer como Jesus. Veja que Pedro, quando Jesus ele é preso e Pedro está lá quietinho, lá perto de Jesus, que ele nega Jesus. As pessoas em volta falaram, você fala como um deles. Você estava com ele. Porque quando uma pessoa ela é de Jesus, não tem como esconder. Não tem como, as pessoas vão notar diferença, as pessoas vão ver na nossa fala, na nossa postura, na nossa conduta, na nossa vestimenta. Não vai ter uma forma de gíria, uma forma malandra na nossa forma de falar. Mas nós seremos semelhantes a Ele, porque nós recebemos um coração novo. Nós somos transformados pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Então, uma das evidências da certeza da salvação é quando eu tenho um forte desejo e eu me empenho para seguir o exemplo de Jesus, a ser como Jesus. Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 4, igreja, que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Abre lá comigo, Efésios capítulo 4.
Efésios capítulo 4, verso 11. Olha lá. Efésios capítulo 4, verso 11. Vamos entender um contexto aqui. Diz assim, ó. E ele designou alguns para apóstolos, ou ele deu, em algumas traduções fala que ele deu. O líder, ele é entregue por Deus para a igreja, né? Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres. Com o fim do quê? Porque ele entregou, porque ele deu o ministério para algumas pessoas para a igreja. Ou seja, a igreja ela tem um pastor, ela pode ter um apóstolo, um bispo, um evangelista, um presbítero, um diácono, enfim. Porque Deus entrega um líder para determinada igreja. Verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É para edificar a igreja. É para levantar líderes. Verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingida a medida da plenitude de Cristo. Olha só, irmãos. Nós temos que crescer na vida cristã e desejar ser igual a Jesus, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura plena de Cristo, perfeita de Jesus. Então, uma evidência que a pessoa ela é salva em Jesus é quando ela quer seguir os exemplos de Jesus fortemente. Ela quer se inspirar em Jesus. Amém? 8. Temos a certeza da vida eterna quando cremos, aceitamos e permanecemos na palavra da vida, isto é, o Cristo vivo. Irmãos, é impossível uma pessoa ela ter a certeza da salvação quando ela não quer permanecer na Bíblia. Eu não estou falando de obedecer os mandamentos, estou falando de permanecer na Bíblia. Tem pessoa que ela distorce alguns versículos. Tem pessoas que ela quer moldar uma forma de pensar da Bíblia em relação à vida dela. Não. A Bíblia se autoexplica, a Bíblia nunca se condiz. Isso é um princípio teológico e um princípio espiritual poderoso. Isso você tem que guardar no seu coração. Isso você tem que guardar no seu coração. Amar a Bíblia. Querer permanecer na palavra de Deus. Está escrito isso? Então é isso. Eu não vou fugir disso. Eu não vou moldar a Bíblia a mim. Eu vou me lapidar, me moldar a Bíblia, irmão. Às vezes o senhor tem que pegar lá a ferramenta, lá o punção, a talhadeira que o escultor usa e o martelo. São impactos, é um trabalhar. Isso é conversão, irmãos. Deus vai nos lapidando, Deus vai nos moldando, nos mudando e usa a palavra de Deus. A Bíblia diz, o Senhor falando, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha. A penha é uma rocha muito grande. Então a palavra de Deus é um martelo que vai martelando, vai batendo, até quebrar o nosso coração de pedra e nos colocar um coração transformado, mudado, regenerado. Cada palavra que você escuta é o Senhor martelando a nossa vida. É o Senhor vindo com o fogo dele transformar a nossa vida. Então uma pessoa que tem certeza da salvação, ela aceita e permanece na palavra da vida. Ela não questiona. Ela crê na Bíblia. E ela quer permanecer na palavra de Deus. Amém? Vamos ler um texto? Está lá, ó. 1 João 2,24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Pai e no Filho. Irmãos, tem gente que começa tão bem, vem na igreja, se batiza, começa a aprender os louvores, aprender a Bíblia, daqui a pouco a pessoa não está mais na igreja, dizia. Ah, não era isso que eu queria. A igreja atrapalha a minha vida, atrasa a minha vida. Ah, eu não tenho tempo de servir a Deus. Ou então como a parábola do semeador, por causa dos problemas ou por causa das riquezas, da glória. As pessoas abandonam Jesus, irmão. A Bíblia, ela não erra, irmão. A parábola do semeador, ela é muito clara. A Bíblia, ela pode ser semeada em vários tipos de coração. Entre pedras, entre espinhos, à beira do caminho, é um coração perfeito, bom. O problema não é a semente, o problema é a terra. Então que você permaneça na Bíblia. Se você fala, não, eu amo a Bíblia. Quando a Bíblia fala que tem que ser assim, então eu cumpro isso. Isso é uma evidência que você é salvo em Jesus. Ah, eu não concordo com isso na Bíblia, eu não concordo com aquilo. Isso é muito sério. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questionamento.
Muito cuidado. Porque o diabo começa às vezes a minar e trabalhar nessas questões. Você está em dúvida? Pergunta para o seu pastor, para o teu líder. Vai ler um livro a respeito. Vai buscar na Bíblia algo relacionado ao assunto. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Eu quero ler um outro texto. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13. É um exemplo aqui da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Paulo está fazendo um elogio para os irmãos de Tessalonicenses. Por que ele está fazendo um elogio? Vamos ver? Verso 13. Também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Olha só, permanecer na palavra de Deus. A palavra que nós ouvimos permanecer em nós. Não a gente vir se moldando com o tempo, irmãos. A nossa fé na Bíblia é ser igual desde o começo que nós recebemos a fé, mas nós vamos amadurecendo, aprendendo mais de Deus e amando mais a Bíblia, honrando mais a Bíblia. Eu vou ler de novo. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente veio a ira. Olha só, um apóstolo elogiando porque eles recebem a palavra de Deus como ela é. Eles viam a palavra de Deus como uma fé simples, uma fé pura. Então, uma pessoa que tem evidência da salvação, ela permanece na palavra que ela ouve. Irmãos, hoje nós temos o YouTube. Tem pregadores fantásticos. Mas às vezes a pessoa ela começa a confundir as coisas. Que ela começa a ouvir a linha de um, a linha do outro, a forma de pensar desse e daquele. E a gente não pode misturar o leitinho, irmãos. Na nossa igreja nós temos o nosso leitinho. Se você misturar leite de cabra com leite de boi, com leite disso, leite daquilo, imagina o que vira. Eu não estou falando que é proibido, tem muitos homens de Deus na internet. Porém, nós temos que tomar cuidado que a gente ouve. Né? Tá cheio de pregador famoso aí que é muito culto, muito estudado, mas além de ser um esquerdista aí enorme, mesmo sendo pastor, infelizmente, meus irmãos, né? Ele tem muita filosofia na mensagem dele e acaba persuadindo as pessoas pelo conhecimento dele. Então, muito cuidado. Permaneça na palavra, naquilo que você ouve. Honre a palavra de Deus. Permaneça na palavra de Deus. Como ela é. Isso é uma evidência que você é salvo em Jesus. Amém? Glória a Jesus. E a nona e última evidência que nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Temos certeza da salvação, da vida eterna, quando temos um intenso anelo e uma inabalável esperança pela volta de Jesus Cristo para nos levar para si. Irmão, quando a pessoa não vê a hora de Jesus voltar, quando a pessoa tem um desejo ardente de Jesus voltar, quando ela não esquece do arrebatamento, do Maranata, que ela entende que ela está de passagem nessa terra, que essa vida ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai fazer a parte dela, ela vai tentar ser o melhor na empresa, na escola, para honrar o nome de Jesus, mas que ela é um cidadão do céu, que ela é peregrino e forasteiro, está de passagem aqui, quando ela tem essa certeza. E isso é vivo no coração dela. Isso é uma evidência que ela é salva em Jesus. Quando ela não tem essa evidência, possivelmente, ou ela não é salva em Jesus, ou ela está muito frio na fé. E ela precisa desesperadamente buscar Deus para que o coração dela pegue fogo em nome de Jesus. Vamos ler o texto? 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele.
porque assim como ele é, o veremos. 1 João 3,3. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluia. Amém, povo de Deus? A pessoa tem que ter essa esperança viva que Jesus vai voltar e anelar. Vamos ler lá comigo? 1 Timóteo capítulo 4. Um texto aí muito conhecido. 1 Timóteo capítulo 4. Primeira não, segunda, né? 2 Timóteo capítulo 4. A partir do verso 6. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 6. Diz assim: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas tem uma coroa de justiça que está me aguardando. Uma recompensa. E não só para mim, mas para aqueles que também amam a volta do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, povo de Deus. Uma pessoa que ama a volta de Jesus, que espera Jesus, porque tem pessoa que vive sem esperar Jesus. Ela vive só a vida aqui na terra. Por isso você tem que ler a Bíblia para pegar fogo no teu coração. Vamos recordar os 9 pontos da certeza da salvação? Crer no nome de Jesus, Cristo como Senhor da minha vida e eu guardar os seus mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar Jesus mais que o mundo, continuamente praticar a justiça, a vida de santidade, de temor, de pudor, de moral, de respeito, acima do pecado, lutar contra o pecado, amar os meus irmãos, não ter problema e dificuldade com ninguém, a consciência que o Espírito Santo está dentro de mim, que ele mora em mim, que eu sou casa do Espírito Santo, se esforçar para seguir o exemplo de Jesus, Jesus ser o exemplo da minha vida, eu querer imitar Jesus, ser um discípulo de Jesus, crer, aceitar e permanecer na palavra, não sair da palavra, não criar ideias fora da palavra, fora do contexto bíblico. Crer na palavra como ela é. E um desejo intenso e inabalável da volta de Jesus. Esses foram 9 pontos do nosso estudo tratando da certeza da salvação. Então, se Satanás vir te tentar, você fala: Satanás, eu creio no nome de Jesus. Satanás, eu me esforço, eu luto e busco a Deus para guardar a palavra dele. Eu amo Jesus mais do que este mundo. Eu quero ter uma vida de santidade. Eu tenho uma vida de santidade, Satanás. Eu estou lutando contra o pecado todo dia. Eu tenho continuamente essa prática de lutar contra o pecado. Eu amo meus irmãos. Eu tenho essa convicção que o Espírito Santo está em mim, por isso que eu não tenho uma vida qualquer, eu não me visto de qualquer maneira, eu tenho uma conduta correta com o meu corpo. Eu me esforço para seguir o exemplo de Jesus, ele é a minha referência. Eu creio e aceito a permanência da palavra de Deus na minha vida. E eu espero a volta de Jesus. Espero que você tenha recebido esse estudo, aprendido muito e venha a partir de hoje lutar contra qualquer ataque do nosso inimigo e vencer com o conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Até semana que vem, vamos voltar com novos estudos. O pastor tem preparado uns estudos tremendos e eu sei que você vai se surpreender com aquilo que nós vamos estar tratando nas próximas semanas. Te amo em Jesus, beijo no teu coração, paz seja convosco.